Revelações celestiais. Como saber se seu inesperado está precisando de ajuda sobrenatural? Ana olhava para o céu estrelado. Já faziam semanas que sua vida estava envolta em oração e paixões silenciadas. A pequena cidade onde morava ainda parecia tranquila, mas em sua casa, um turbilhão de emoções fervia. Seu irmão Lucas, sempre tão cheio de fé, agora caminhava como um fantasma, perdido em um abismo de dor e luto. Era como se uma névoa escura o envolvesse, e Ana sabia que algo precisava mudar. O murmúrio de uma oração a cada noite mal conseguia ouvir-se diante do clamor profundo da alma de Lucas. Certa noite, enquanto sua mãe se ajoelhava em frente ao altar improvisado no canto da sala, pedindo com lágrimas por um milagre de Nossa Senhora Aparecida, o ambiente se transformou. Ana sentiu uma brisa suave passar por ela, e um calor inexplicável a envolveu, como se uma presença amorosa estivesse ali, prontinha para ouvir. Senhor, faz algo por ele. A sinceridade da prece parecia romper as barreiras do cotidiano, como um sussurro divino. Nesse instante, um brilho dourado fugaz cruzou a sala e iluminou o relicário da avó, como se as promessas feitas de geração em geração esperassem por um momento como aquele ponto inspirada por aqueles vestígios de glória celestial. Ana se lembrou das sábias palavras de seu pastor sobre intercessão em comunidade. No domingo seguinte, após o culto, com uma voz determinada, ela subiu ao púlpito e fez um apelo emocionante: Irmãos, vamos interceder por Lucas. Ele precisa de vocês. Um murmúrio de apoio ecoou entre os fiéis, e muitos se uniram, trazendo suas histórias de superação e experiências de fé. O clima na casa de Ana começou a mudar, a esperança renascia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas a transformação esperada não chegava. No entanto, Ana começou a notar pequenas mudanças em Lucas. Ele olhava a Bíblia por alguns instantes, respondia a desafios de amigos com um leve sorriso, mas a luz ainda estava apagada em seu peito. Numa noite, enquanto as sombras do passado pareciam mais pesadas do que nunca, Ana encontrou o relicário no antigo baú da avó, um tesouro esquecido. Ao segurá-lo, uma centelha de fé a iluminou. Tomada pela determinação, escreveu uma carta a Nossa Senhora, prometendo que organizaria um retiro espiritual para os jovens da igreja, caso Lucas voltasse à fé. Nos dias que se seguiram, uma aura estranha começou a envolver a casa, como se as paredes estivessem sussurrando orações. Ana sentia que algo estava prestes a acontecer quando, à noite, em um momento de devoção silenciosa, uma voz ressoou em seu coração: a intervenção está próxima. A expectativa pulsava entre eles, mas a dúvida persistia. E antes que Ana pudesse absorver a mensagem, a porta da sala se abriu devagar. Lucas estava ali, mas sua expressão era diferente, como se carregasse uma revelação que poderia mudar tudo. O que ele tinha para compartilhar? As respostas estavam mais próximas do que se imaginava, e a jornada de fé estava prestes a dar uma guinada inesperada. Lucas parou na porta, um semblante de serenidade que Ana não via há tempos. Havia algo em seu olhar, uma faísca de vida que fazia seu coração pulsar mais rápido. Ana sentiu que a atmosfera ao redor parecia mais leve, como se as palavras não ditas flutuassem ao redor deles e pedissem para serem reveladas. Ela se levantou devagar, o relicário ainda em suas mãos, e encorajou Lucas a se aproximar. Poderia ser o momento que todos esperavam. Oi, Ana. A voz dele tremia, mas era mais forte que os dias sombrios que ele havia enfrentado. Eu tenho algo a dizer. O ar estava carregado de expectativa. O que poderia ser tão importante nesse instante giratório e cheio de promessas? Ana sentia um nó na garganta. Com um pequeno gesto, ela convidou Lucas a se sentar ao seu lado. Uma brisa carinhosa atravessou a sala, como se as paredes estivessem escutando a conversa. Fala, meu irmão. Estou te ouvindo, encorajou Ana, segurando a mão dele. Eu vi algo, Ana.
Estava pensando na nossa avó, nas histórias que ela contava sobre fé. Naquela noite em que a mamãe orou, eu senti uma presença. Era como se tudo ao meu redor estivesse vivo. Suas palavras vinham rápidas, cheias de emoção. Em minha mente, eu ouvi uma voz. Dizia que a dor é um caminho, mas não o nosso destino. Precisamos entender isso para seguir em frente. Ana ficou em silêncio, processando cada sílaba. Uma onda de esperança começou a inundá-la. A dor era, de fato, um caminho, mas reconhecimento poderia ser a chave da libertação. Lucas continuou. Eu percebi que estremeci quando nossa comunidade começou a orar por mim. Era como se Deus estivesse me puxando de volta. Eu sabia que não estava sozinho. Ela não sabia se era o calor da presença do Espírito Santo ou a força do amor que emana de uma família unida em fé, mas algo estava crescendo entre eles. Uma nova força. Isso é incrível, Lucas. Deus está trabalhando em você. Você precisa continuar nesse caminho, disse Ana, com os olhos brilhando de orgulho e esperança. E quanto ao retiro? Você ainda pensa em organizar? Lucas perguntou, enlouquecido pela emoção. Porque eu quero ajudar. Quero encontrar outros jovens como eu que se sintam perdidos, e juntos, buscaremos essa luz que nos cura. O coração de Ana estava pulsando. Era um sonho que havia começado como uma ideia em sua mente, mas agora parecia uma missão. Ela tomava banho de amor naquela transformação. Sim. Vamos fazer isso juntos. Temos que trazer os jovens da igreja para perto. Precisamos compartilhar essa luz, essa esperança que você redescobriu. A animação de Ana era contagiante, e Lucas começou a sorrir genuinamente. Enquanto conversavam, a brisa que flutuava pela sala parecia sussurrar promessas de mudança e renovação. O espírito coletivo de oração, que havia tomado conta da casa, se intensificava a cada palavra trocada entre eles. O som distante de risadas e conversas da vizinhança se misturava à nova alegria que entrava no lar. Porém, assim que a esperança se estabelecia, uma pergunta pairou no ar. O que mais Deus tinha reservado para eles nessa jornada? O que viria a seguir? Ao mesmo tempo que Lucas e Ana estavam prontos para abraçar essa nova missão, uma sensação de mistério começava a emergir, como se uma nova revelação estivesse prestes a se manifestar, uma intervenção que poderia redesenhar não apenas a vida de Lucas, mas da comunidade inteira. E a curiosidade fervia. Qual seria o próximo passo que Deus havia preparado? Uma nova luz estava prestes a brilhar, mas de que forma essa luz se revelaria? A manhã seguinte trouxe consigo um brilho intenso. O sol se erguia no horizonte, tingindo o céu de cores quentes, como um quadro pintado por um artista divino. Ana acordou com uma sensação de expectativa pulsante. O que poderia acontecer naquela nova fase da vida de Lucas? Ela sabia que algo estava prestes a se manifestar, uma entrega futura de Deus que eles ainda não podiam ver. Após o café da manhã, Ana se sentou na varanda, segurando o relicário como uma âncora em sua mão. A luz que passava pelo vidro criava pequenos reflexos. Era como se cada raio carregasse uma palavra de esperança. Ela fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa, pedindo por orientação e discernimento. Foi quando Lucas apareceu, com aquela mesma faísca nos olhos. Ana, não consigo parar de pensar no retiro, e em como podemos usá-lo para despertar as pessoas. Sua voz transparecia determinação. Acho que precisamos dar um passo além. Não devemos só orar, mas agir. Juntar a comunidade, abrir nossos corações e ouvir uns aos outros. Transmitir essa luz que nós encontramos. Sim, Lucas. Temos que criar um espaço para que todos se sintam confortáveis. E quem sabe, talvez o nossa oração personalizada. Poderíamos oferecer pregações, testemunhos, momentos de adoração, tudo isso conectado ao que você sentiu, respondeu Ana, cheia de entusiasmo. Um riso leve escapou de Lucas. E se fizermos um convite especial? Chamarmos os grupos jovens da região, quem sabe até as famílias, e falar sobre as promessas de Deus? A Bíblia está cheia de histórias de transformação. Ana concordou. A ideia de acolher a comunidade inteira estava pulsando em suas veias. Elas logo começaram a planejar,
elaborando ideias e discutindo detalhes, com fervor. Mas, conforme as horas se passavam, um desafio começou a se formar ao fundo da alegria. Adam, um amigo da escola que estava afastado da igreja, ligou para Lucas. A voz dele estava carregada de dor, uma sombra escura tentando tomar conta de sua luz. Lucas. Não estou bem, mano. Não sei o que fazer. Sinto que estou numa escuridão muito profunda. Não consigo encontrar sentido em nada. As palavras de Adam estavam carregadas de desespero. Lucas sentiu seu coração apertar. Estou aqui, Adam. Vamos conversar. Você não está sozinho, respondeu Lucas, já se levantando para sair. Ana notou a mudança no semblante do irmão. O brilho em seus olhos agora era substituído por uma nuvem de preocupação. Vou com você. Não posso ficar aqui enquanto ele precisa de ajuda, Ana se apressou a dizer, unindo-se a ele. Ambos sabiam que a luz que haviam redescoberto não era apenas para eles, mas para todos aqueles que estavam perdidos na escuridão. À medida que caminhavam até a casa de Adam, o caminho parecia mais intenso, como se o próprio chão vibrasse com a promessa de uma mudança. Lucas e Ana trocavam olhares compreensivos. O que começava como uma jornada de autodescoberta estava rapidamente se transformando em uma missão coletiva, um chamado para iluminar a vida de alguém que lutava com suas próprias sombras. Ao chegarem à porta de Adam, uma brisa leve soprou, trazendo consigo a sensação de que algo poderoso estava prestes a acontecer. Lucas hesitou por um momento, colocando a mão na maçaneta. Ana sentiu expectativa no ar e, no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. O que eles encontrariam ao abrir aquela porta? Que transformação divina estava à espera para ser revelada? Naquele instante, a sensação de que o maior testemunho de fé estava prestes a acontecer preenchia o ambiente, como uma promessa ainda não cumprida esperando para se manifestar. A porta se abriu com um rangido suave, revelando Adam em um cenário que parecia tão escuro quanto os pensamentos que o cercavam. O olhar dele estava distante, como se buscasse respostas em horizontes inalcançáveis. Lucas e Ana trocaram um rápido olhar, compreendendo que a experiência deles se tornaria muito mais do que uma simples conversa entre amigos. Oi, Adam, Lucas começou, tentando soar encorajador. Estamos aqui para você. A sala estava mal iluminada, com sombras que dançavam nas paredes, parecendo refletir a luta interna de Adam. Ele balançou a cabeça, como se quisesse se convencer de que era apenas uma fase passageira, mas a angústia em seu rosto denunciava o contrário. Eu não sei mais o que pensar. Sinto que um peso enorme está em cima de mim e que não consigo me livrar dele, Adam disse, a voz tremendo. O que aconteceria se não voltar a acreditar? E se a luz se apagar de vez? Ana sentiu seu coração apertar com as palavras dele. Adam, já senti esse peso antes. É como estar em um barco à deriva. Mas lembre-se, mesmo em meio à tempestade, existe sempre uma esperança. É nesse lugar de fragilidade que Deus pode entrar e fazer algo novo. Lucas concordou, pegando a mão do amigo e firmando-a com um toque reconfortante. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que estaria conosco nos nossos momentos mais difíceis. Quando estamos fracos, é aí que sua força se manifesta. As palavras de ambos eram como um leve sopro de ar fresco, criando um espaço onde Adam poderia se abrir sem medo. Devagar, a barricada que ele erguera começou a ruir. Eu tenho me sentido sozinho, como se ninguém pudesse entender, ele confessou, as lágrimas se acumulando em seus olhos. Ana se aproximou, seu olhar cheio de compaixão. Nós entendemos, Adam. E mais importante, Deus entende. Ele nos deu amigos para caminharmos juntos. Você não precisa carregar isso sozinho. Estamos aqui, e podemos orar juntos. Vamos buscar essa luz, mesmo no mais profundo dos vales. Lucas puxou uma cadeira, fazendo com que Adam se sentasse. As palavras duvidosas começaram a se dissolver em meio a um ambiente cheio de fé. A atmosfera ali começou a mudar, como a luz do sol rompendo nuvens pesadas. Enquanto Ana e Lucas se preparavam para orar, uma certeza começou a invadir a sala, a transformação que todos ansiavam estava prestes a acontecer. Era como se o próprio céu estivesse prestes a abrir,
trazendo não apenas consolo, mas uma nova vida àquela amizade que enfrentava a escuridão. Que Deus te dê clareza e força, Adam. Que Ele transforme sua dor em propósito, Lucas disse, com a voz tocada pela emoção. Ana uniu sua voz à dele, pedindo pela restauração, pela paz que supera todo entendimento. As palavras soavam como um cântico, reverberando poderosa e serenamente no ar pesado. Mais, à medida que a oração prosseguia, uma inquietação sutil começou a se formar em Ana. Era uma sensação que fazia seu coração acelerar. O que mais Deus estava preparando para aquele momento? Assim que terminaram, uma brisa estranha passou pelo ambiente, trazendo um novo tipo de silêncio. Ei, vocês sentem isso? Adam perguntou, uma centelha de curiosidade em seus olhos, enquanto se recuperava da vulnerabilidade exposta. Lucas, com um ar intrigado, respondeu, é uma presença diferente, algo que transcende o que estamos vivendo aqui. Ana olhou em volta, os olhos brilhando ao perceber que a atmosfera estava carregada de uma expectativa sagrada. O que mais estavam prestes a descobrir? Que outros aspectos da vida de Adam poderiam ser tocados? Uma profunda transformação parecia se aproximar, mas de maneira que eles ainda não podiam entender completamente. Enquanto isso, a promessa de renovação pairava no ar, e a pergunta fundamental se tornou latente: estariam prontos para perceber o que Deus tinha reservado para eles naquele instante mágico? O chamado para a mudança estava no horizonte, mas a jornada estava apenas começando. O clima na sala começou a mudar, carregado de uma energia viva e pulsante. Enquanto Adam olhava em volta, a incerteza que antes dominava seu coração começou a dar lugar a uma curiosidade inquieta. O que estava acontecendo? Uma luz brilhante parecia emanar das paredes, como se a própria razão de sua tristeza estivesse se dissipando. Eu nunca senti isso antes, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os amigos. Ana e Lucas se entreolharam, reconhecendo que o que estava acontecendo ali era mais do que um simples momento de oração. Era como se o céu estivesse abrindo um espaço sagrado, pronto para fazer algo extraordinário. Adam respirou fundo, tentando dissipar o nó em sua garganta. O que isso significa? O que Deus quer de mim? Sua voz tremia, mas suas palavras agora tinham um toque de esperança. Ana sorriu suavemente. Às vezes, nos sentimos perdidos justamente para que possamos ser encontrados. Aproveite essa sensação, Adam. Pergunte ao Senhor o que Ele quer revelar a você. Ao falar, suas mãos se uniram em um gesto silencioso de entrega e espera. Lucas, percebendo a inquietude crescente de Adam, sugeriu, vamos fazer outra oração. Desta vez, vamos pedir clareza e direção. Peça a Deus para mostrar o que está em seu coração. Ele é fiel e quer nos guiar. Adam assentiu, e todos se uniram em uma nova oração. As palavras fluíram de seus lábios com fervor, pedindo que as escamas da dúvida se descolassem de seus olhos. A cada momento, Adam sentia-se mais leve, como se cada palavra proferida o libertasse de um fardo pesado. Amém. Um suspiro coletivo de alívio pairou na sala, mas antes que pudessem abrir os olhos, uma visão surpreendente começou a se desenrolar na mente de Adam. Ele viu uma luz brilhante, uma imagem vibrante que envolvia tudo ao seu redor, como se a própria essência da vida o acolhesse. Eu vi algo, disse Adam, seus olhos arregalados. Era como uma luz me guiando. Parecia um caminho e ao fundo, havia algo ou alguém. Lucas e Ana escutaram atentamente, cada um levando suas mãos ao coração enquanto Adam falava. A presença que antes parecia vaga agora estava mais concreta. A esperança renovada começou a preencher o espaço sagrado, como uma melodia suave que tocava as almas presentes. Esse caminho, Adam continuou, parecia me convidar a seguir. Como se houvesse algo grandioso esperando por mim. Mas eu não sei o que fazer com isso. Estou tão perdido ainda. Ana, com um brilho nos olhos, respondeu, a primeira parte de achar o caminho é querer segui-lo. Se Deus te mostrou um vislumbre, Ele também vai te dar a coragem para dar o próximo passo. Não tenha medo, nós estamos aqui com você. Lucas concordou, nada pode te separar da graça de Deus. Essa luz que você viu é exatamente o que precisamos. Vamos nos apoiar uns nos outros e buscar a verdade juntos.
Mas antes que pudessem estabelecer um plano, a atmosfera na sala começou a vibrar novamente. Uma onda de tremor percorreu a terra sob seus pés, como se uma resposta celestial estivesse prestes a se manifestar. Os três sentiram um arrepio, uma conexão instantânea que transcendeu o momento. Algo poderoso estava ali, esperando para ser revelado. Vocês sentem isso de novo? Perguntou Ana, olhando ao redor como se esperasse que a resposta viesse de algum lugar nas sombras. O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa e medo. As luzes pareciam brilhar de maneira mais intensa, e a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer fazia seus corações pulsarem em uníssono. Qual é o próximo passo, senhor? Murmurou Adam, um profundo desejo de conexão com o divino tomando conta dele. E assim, com uma mistura de temor e expectativa, o trio se preparou para o que quer que viesse a seguir. Estariam prontos para enfrentar o que Deus tinha reservado? O chamado da transformação estava na porta, mas a coragem para abrir e entrar ainda precisava ser encontrada. A sala ficou em um silêncio tão profundo, que os três puderam ouvir o próprio coração batendo. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo que a energia ao redor dele se intensificasse ainda mais. Adam sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer, ele não podia mais negar. As luzes brilhando mais intensamente ao redor deles pareciam dançar, chamando sua atenção. Talvez devêssemos acalmar nossos corações e simplesmente ouvir, sugeriu Lucas, quebrando a tensão no ar. Deus sempre fala em momentos como este, mesmo que do jeito dele. As palavras de Lucas trouxeram um senso de calma à atmosfera elétrica. Ana tomou a iniciativa e, inclinando-se levemente, começou a orar em voz alta, pedindo a intervenção do Espírito Santo e apoiando a busca por revelações. Adam e Lucas a seguiram, unidos em um coro de súplicas. Enquanto oravam, Adam começou a sentir uma corrente de amor fluindo dele para os amigos. Era um amor inexplicável, radiante e acolhedor, como se os laços entre eles estivessem sendo fortalecidos por um vínculo invisível. A presença de Deus era palpável, preenchendo a sala com um conforto que ele nunca havia sentido antes. Então, uma visão intensa começou a se formar novamente. Adam viu não apenas a luz, mas agora uma imagem nítida de pessoas ao longo do caminho iluminado. Ele as reconheceu, rostos familiares que carregavam histórias de dor e solidão. De repente, uma profunda compaixão tomou conta dele. Senhor, por que estou vendo isso? Ana, percebendo sua angústia, perguntou, o que você está vendo, Adam? São pessoas, elas parecem perdidas, como eu estive, disse ele, com a voz embargada. Eles precisam de ajuda. Mas o que eu posso fazer para ajudar? Lucas abriu um sorriso encorajador. Talvez a luz que você viu não seja só para você, mas também para aqueles que estão ao seu redor. Se Deus te mostrou isso, talvez Ele esteja te chamando para fazer parte de sua obra. Nesse instante, a sala começou a vibrar novamente e as luzes pareciam conectar os três em um mesmo chamado. O temor que antes preenchia o coração de Adam se transformou em uma força poderosa. Ele percebeu que a jornada não era apenas sobre encontrar seu próprio propósito, mas também sobre ser luz na vida dos outros. A voz de Lucas se ergueu firme. Estamos juntos nessa, Adam. Vamos descobrir como podemos ajudar essas pessoas. Deus nos chamou a ser suas mãos e pés neste mundo. Vamos nos comprometer a ver além de nós mesmos e agir. Ana colocou a mão no coração de Ada e o olhou nos olhos, agora cheios de vida e esperança. Vamos nos apoiar, e ao fazermos isso, seremos transformados. O que você viu não é só uma visão, é um convite. Um convite para participar de algo maior. As luzes ao redor deles começaram a formar um padrão radiante, como se cada feixe estivesse formando um mapa que indicava um caminho. Adam sentia a adrenalina e a empolgação se misturarem em seu peito. Ele sabia que o sacrifício, a coragem e a fé estavam entrelaçados na jornada que estava prestes a começar. Estamos prontos, Senhor. O que o Senhor quer que façamos? Murmurou Adam, decidido a não se deixar abater pela dúvida. No entanto, assim que a determinação gloriava os corações dos três, uma nova sensação os envolveu. Era como se uma tensão invisível pairasse no ar, instigando um mistério. Uma voz suave,
porém firme, ecoou nas profundezas de suas almas, deixando um desejo ardente para saber mais. Quando a verdade se revelar, será um desafio maior do que imaginamos, pensou Adam, sentindo já os primeiros sinais de um novo chamado. O horizonte se tornava mais claro, mas uma pergunta permanecia, atormentando seus corações. O que mais está reservado para nós na luz que brilha tão intensamente? O ar na sala ficou mais denso, como se a própria atmosfera estivesse pulsando com expectativa. Adam, Lucas e Ana trocaram olhares. Cada um sentia a força de algo grandioso prestes a ocorrer, uma nova etapa na jornada que começara ali. Jared, um amigo que se juntara ao grupo, entrou, interrompendo o silêncio reverente. Desculpem-me, não sabia que estavam em um momento especial, ele disse, um pouco envergonhado. Ao notar a tensão vibrante, a curiosidade tomou conta dele. Jared, venha aqui. Você não vai acreditar no que aconteceu, exclamou Ana, puxando-o para o círculo. Ela sentiu que ele precisaria ouvir sobre a visão de Adam, como uma chamada divina que poderia se desdobrar em múltiplas direções. Adam, ainda nervoso, expôs o que vira. Ele descreveu as expressões de dor e solidão que encontrou em sua visão rostos de pessoas que ele sabia que eram reais. Quando terminou, o silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio de expectativa. Você sabe, às vezes, pensamos que ajudar os outros é algo enorme. Mas, e se for nas pequenas coisas que fazemos a diferença? Perguntou Lucas, refletindo sobre o que foi revelado. Ana assentiu. Talvez o que Deus deseja de nós não seja uma missão grandiosa, mas simplesmente nos tornar disponíveis. Compreender o que a nossa vizinhança, colegas, ou até familiares podem estar passando. Isso nos torna verdadeiramente seus representantes. A possibilidade de tocá-los apenas com gestos simples encheu os corações de todos. Mas então, Adam sentiu novamente aquela pressão palpável. A luz na sala começou a mudar de intensidade. Parecia que o ambiente estava agora mais vibrante, quase chamando o grupo a agir. Jared, observando essa transição, respirou fundo. Eu conheço alguém que está passando por um momento difícil. Sua mãe está muito doente e ele está tão angustiado. Não sei bem como ajudá-lo. Instantaneamente, Adam sentiu o peso do coração do amigo. Talvez essa seja a nossa chance. Vamos orar por ele juntos, sugeriu. A compaixão que pulsava no fundo já começava a se manifestar como decisão. Ainda sem entender completamente a profundidade do que estava para acontecer, todos se uniram em oração novamente. A sala encheu-se de uma luz que parecia quase palpável, enquanto Ada orava em voz alta, pedindo conforto e força para o amigo de Jared, implorando pela intervenção de Deus. À medida que as palavras avançavam, era como se a luz que dançava ao redor deles amplificasse a fé de cada um, e a sensação de unidade crescia. Adam começou a sentir não só a dor dos outros, mas também a esperança que brotava em uníssono, uma conexão que era mais forte do que qualquer dor causada. Quando terminaram, uma sensação de leveza e expectativa pairava no ar. E se todos nós formos levados a fazer algo que parece simples, mas que, na verdade, pode ser extraordinário? Ponderou Ana, com os olhos brilhando. As palavras dela reverberaram na sala. A ideia de pequenas ações plantadas com amor poderia gerar colheitas imensas. Mas enquanto todos pensavam sobre as maneiras de ajudar, um frio na espinha percorreu Adam. E se ao sairmos para agir, nós mesmos nos depararmos com desafios que nem imaginamos? Essa pergunta pairou no ar, como um convite silencioso a explorar mais sobre a conexão entre suas vidas e as das pessoas que precisavam deles. Enquanto se preparavam para dar o próximo passo, uma nova luz começou a brilhar no horizonte, prometendo revelações ainda mais profundas e um caminho claramente iluminado à frente. O mistério da missão estava longe de ser desvendado, e, na verdade, um novo lote de perguntas e desafios aguardava por eles. O que mais Deus pode estar nos pedindo para fazermos, além de ajudar? E se o chamado começasse em nós mesmos? O ambiente na sala parecia vibrar não apenas com luz, mas com um convite, como se as paredes garganta acima ecoassem a promessa de algo maior. Enquanto os 5 amigos se organizavam, Adam sentiu o impulso de se colocar em movimento. A ideia do que fazer agora, do que poderiam realizar pela dor do próximo, pulsava em suas veias. Então,
Vamos sair, decidiu Adam. Precisamos encontrar esse amigo do Jared e saber como podemos agir. Ele não sabia de tudo que poderia enfrentar, mas a determinação em seu coração era maior que os medos que tentavam invadi-lo. Lucas, sempre cheio de energia, rapidamente se levantou. É isso aí! Vamos fazer um impacto! Vamos conversar com ele e entender de verdade o que ele está vivendo. Seu entusiasmo contagiante coava no ar, despertando um brilho de esperança nos rostos de todos. Ana olhou para Jared, que parecia hesitante. Jared, você se sente confortável em nos levar até ele? Sua voz carregava uma mistura de preocupação e apoio. Sim, claro, respondeu ele, ainda processando o que significava levar os amigos até seu colega de dor. Acho que ele vai gostar que alguém se preocupe com ele. Mas e se ele não quiser receber ajuda? A insegurança pairava como uma névoa, mas Ada a afastou com um sorriso encorajador. Precisamos lembrar que a oferta é o mais importante. Pode ser que só o simples fato de estarmos lá faça a diferença que ele precisa. A unidade entre eles crescia, e todos começaram a se preparar para a saída. Como se uma sinfonia invisível os guiasse, foram juntos, passo a passo, alinhados em um propósito. Nas ruas, a luz do sol se mesclava ao brilho interno que carregavam, e mesmo o movimento da cidade parecia vibrar com uma nova energia. Enquanto caminhavam, Ana sentiu-se tocada por uma curiosidade ardente. Lucas, você mencionou que a ajuda pode vir das pequenas coisas. Que tipo de pequenas coisas você imagina que poderíamos fazer? Ela queria provocar reflexão, estimulando a criatividade daquela missão. Lucas pensou por um momento. Às vezes, é uma palavra gentil ou um abraço. Pode ser, sei lá, ajudar com as tarefas que ele não consegue dar conta. Ou mesmo ouvir, sem julgamentos, só estar lá. Isso pode curar mais do que imaginamos. As palavras dele ressoavam com verdade. Jared, ouvindo tudo aquilo, começou a sentir um leve alívio. Às vezes, sinto que não consigo fazer nada, mas esse tipo de apoio e isso eu posso oferecer, ele disse, quase para si mesmo. Mais adiante, a presença tensa da cidade foi se dissipando à medida que avançavam. Ao chegarem à casa de seu amigo, o coração de todos começou a acelerar. Adam parou, respirando fundo, sentindo que aquele momento era mais do que um simples encontro. Ali, diante daquela porta, havia uma chance de mudança, de esperança. Vamos juntos, sussurrou Ana, intuitivamente buscando a força da comunidade. E assim, eles tocaram a campainha, a expectativa vibrando em cada um, como se o próprio universo estivesse em silêncio, aguardando a interação. Quando a porta se abriu, Adam viu não apenas seu colega, mas os ecos de todas as dores que ele e seus amigos haviam sentido ao longo da jornada. O olhar de tristeza que encontrou ao olhar nos olhos do amigo fez seu coração acelerar. O que mais poderiam fazer além do que já pensavam? Olá! Estamos aqui para você, disse Jared, com a voz embargada. Mas, ao invés de um simples cumprimento, foi como se ele estivesse abrindo uma porta não só para o seu amigo, mas para uma nova dimensão de amor e ajuda, levando a algo que não podiam imaginar. E, enquanto começavam a conversar, uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a se desdobrar pairava no ar. O destino deles não estava apenas conectado com aquele momento, mas algo transcendente que poderia vir à tona. Que tipo de ajuda sobrenatural Deus estava prestes a revelar naquele encontro? A curiosidade pulsava, assim como a expectativa do que mais poderia se desenrolar a partir desse ato de amor e compaixão. Cada passo, cada palavra, cada gesto era um convite a mergulhar ainda mais fundo na jornada da fé e da descoberta. Quando a porta se abriu, um silêncio momentâneo tomou conta do ar. O amigo de Jared, conhecido como Tiago, apareceu com os olhos fundos e carregados, como se o peso do mundo estivesse repousando sobre seus ombros. Ele hesitou, claramente surpreso em ver aquelas 5 faces radiantes diante dele. O ambiente estava envolto em uma atmosfera de expectativa, onde o amor e a compaixão pareciam palpáveis. Oi, Tiago, disse Jared suavemente, tentando suavizar a expressão do amigo. Nós estamos aqui por você. Queremos saber como você está. Nesse instante, a vulnerabilidade de Tiago se tornou evidente. Ele baixou a cabeça, e uma sombra de tristeza cruzou seu rosto.
Adam sentiu seu coração apertar. O que mais poderia ser feito? Era um dilema que pairava no grupo. Um amigo em dor, e eles queriam desesperadamente ajudar. Vocês não precisavam se preocupar comigo, respondeu Tiago, a voz embargada. Eu vou ficar bem, é só uma fase. Lucas, imerso na sinceridade do momento, deu um passo à frente. Tiago, é normal não estarmos bem às vezes. Não precisa carregar tudo sozinho. Se a gente está aqui, é porque queremos ajudar de verdade. As palavras de Lucas ressoaram como um eco de esperança. Tiago finalmente levantou o olhar, e por um pequeno momento, Adam viu um brilho de curiosidade misturado à dúvida. Ele parecia querer abrir-se, mas algo dentro dele hesitava. A dor é uma companheira amarga que, muitas vezes, tem um jeito de manter o ser humano preso. Eu só me sinto tão cansado de lutar e parecer que nada muda, ele confessou, sua voz trêmula como uma folha ao vento. O grupo se acomodou ao redor dele, criando um círculo de apoio. Eles não estavam ali apenas como amigos, mas como instrumentos de algo maior. Lembre-se, Tiago, disse Ana, a empatia transbordando em sua voz, não é fraqueza pedir ajuda. Às vezes é na fragilidade que encontramos a nossa verdadeira força. Você não está sozinho nisso. Deus nos coloca um ao lado do outro para que possamos nos apoiar. Essas palavras foram como um raio de luz que iluminou as sombras no coração de Tiago. Ele olhou para cada um dos amigos, e naqueles olhos havia um misto de gratidão e alívio. Eu só não sei como começar, ele deixou escapar, quase como um pedido silencioso por guiança. Adam, percebendo a oportunidade, sentiu uma onda de compaixão. Podemos começar pequeno, sugeriu ele. Que tal falarmos sobre o que você está enfrentando? É um passo. Estamos aqui, sem julgamentos. A tensão que pairava no ambiente começou a se dissipar. Tiago respirou fundo e, pela primeira vez, um sorriso tímido surgiu. Ok, talvez eu precise falar. Eu sinto que estou carregando um fardo imenso, e só não sei mais como lidar. Enquanto Tiago começava a compartilhar suas lutas, as palavras fluíam como um rio. Cada frase parecia ajudar a remover um pequeno pedaço da carga que ele carregava. E cada amigo ali, em silêncio reverente, foi se tornando um suporte, uma rede de amor. Adam também notou algo mais. Havia um brilho que crescia no ambiente, quase como se a própria presença divina estivesse se movendo entre eles. Era visível que, à medida que Tiago se abria, uma nova força começava a emergir. A conversa fluiu pelas dificuldades e sentimentos sufocantes dele, pelas inseguranças que o impediam de avançar. Cada suspiro, cada lágrima, trazia uma sensação de purificação, como um alívio divino. Quando finalmente Tiago parou de falar, havia um silêncio sereno, quase sagrado. O mundo exterior parecia distante, e a atmosfera estava carregada de um tipo de paz que só o amor verdadeiro pode trazer. Tiago, Adam disse, com um tom cheio de calor e convicção, não sabemos o futuro, mas o que parece certo é que estamos aqui, reunidos pela vontade de Deus. Ele nunca nos abandona mesmo nos momentos mais escuros. Ao chegarem ao final daquela conversa profundamente reveladora, uma nova sabedoria parecia pairar entre eles. Tiago, caso prático de uma jornada de dor e cura, se tornava um exemplo de entrega e esperança. E enquanto o grupo contemplava o que acabará de acontecer, uma nova inquietação começou a brotar nos corações deles. O que poderia se desenrolar a seguir, na resposta do amigo e na transformação de sua dor? Quais grandes revelações Deus ainda reservava para eles, um grupo unido pela fé em momentos tão cruciais? O tempo parecia estar prestes a girar novamente. A luz da manhã entrava pela janela, trazendo consigo a promessa de um novo dia, um dia diferente e cheio de possibilidades. Nas últimas 24 horas, Tiago havia se aberto como nunca antes. A dor que tão fortemente o aprisionava começou a se dissipar, e o amor manifestado por seus amigos começou a preencher os espaços vazios de sua alma. O grupo estava unido, mas o que seria do futuro deles? Ana, Lucas, Adam e Jared estavam na casa de Tiago, sentindo a necessidade de algo mais. O ambiente estava leve, cheio de expectativa. Tiago, ainda processando a recente conversa, olhou para os amigos e um sorriso brotou em seus lábios. Era um sorriso genuíno, repleto de gratidão.
Nunca pensei que pudesse falar tudo isso. É como se um peso tivesse sido tirado de mim, disse ele, emocionado. Ana, tocada pelas palavras do amigo, respondeu: Tiago, isso é só o começo. Cada uma de suas lágrimas, cada uma de suas palavras, acrescentou um capítulo a essa história de transformação. Deus está aqui, e Ele ainda tem muito a revelar. A afirmação de Ana ecoou no coração de todos. Era o momento de sonhar alto. Lucas, sempre entusiasta, propôs: que tal planejarmos um encontro na nossa comunidade? Um momento de adoração e compartilhamento das experiências de fé? Podemos chamar outros jovens, trazer esperança a quem está perdido como nós já estivemos. Os olhos de Tiago brilharam. Isso seria incrível! Durante semanas eu me senti miserável e agora vejo que, juntos, podemos fazer a diferença. Podemos compartilhar esperança. Jared, que estava quieto até aquele momento, se animou. Vamos organizar um evento que seja lembrado. Precisamos que a luz que recebemos entre nós alcance várias pessoas. Precisamos de um nome, algo que capture a essência do que vivemos. Ana logo se manifestou. Que tal luz que renasce? Um convite à renovação e à busca pela esperança. Todos concordaram, contagiados pela energia vibrante que preenchia a sala. E assim, eles começaram a planejar exatamente o que fazer. Quando a noite chegou, um novo propósito nascia junto com as estrelas. Era como se o céu em sua plenitude estivesse sorrindo por eles. O evento não seria apenas sobre falar, seria também sobre ouvir, abraçar e reafirmar a fé um do outro. Dias se passaram, e o dia do Luz que Renasce chegou. O coração de todos pulsava, a expectativa pairava no ar. Uma sala cheia de jovens esperava. Os rostos conhecidos e desconhecidos se misturavam, e Ana, Lucas, Adam, Jared e Tiago estavam todos ali, prontos para tocar vidas. A atmosfera estava eletricamente carregada. Tiago, ao subir ao palco, sentiu o calor da presença divina. Se não estivermos abertos para falar sobre nossa luta, nunca saberemos quão perto estamos do outro, e quão próximo o amor de Deus pode nos encontrar. Todas as sombras que senti se dissiparam quando compartilhei minha dor com amigos. Essa luz é o que agora quero passar adiante. A multidão estava atenta. Ana sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, enquanto as palavras do amigo penetravam o coração dos jovens presentes. Vidas começaram a ser mudadas, lágrimas de todos os lados eram vistas, mas dessa vez, não eram de dor, eram de libertação. O evento foi marcado por momentos de oração, encorajamento e adoração, como um eco de um grande hino celestial. Cada jovem que levantava a mão para compartilhar suas experiências trazia uma onda de transformação. Assim, a luz que surgira naquela sala continuou a brilhar, e o espaço tornou-se um santuário de cura e esperança. No final da noite, enquanto as luzes se apagavam, mas a sensação de amor permanecia, Lucas caminhou até Tiago. Você vê, meu irmão? O que começou como uma sombra em sua vida está se transformando em um farol para muitos. Você agora é parte da história de cura divina. Com um semblante radiante de gratidão, Tiago respondeu: foi o amor de vocês que me trouxe aqui. Essa jornada não é sobre mim, é sobre todos nós e o que Deus pode fazer quando suas mãos estão disponíveis para tocar as feridas dos outros. A conexão e a transformação dentro dos corações ali presentes eram palpáveis. Eles sabiam que a história não acabará, ela estava apenas começando. Havia um legado de fé que agora se espalharia além daquela noite e se enraizaria na comunidade. A luz que começara na sala de Ana e Lucas agora iluminava a vida de todos como uma sinfonia celestial, e o chamado do amor de Deus estava ecoando mais forte a cada dia. E assim, eles se comprometeram a continuar essa missão. A jornada da fé e da amizade não teria fim. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos espalhar a luz que renasce.